Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Como vocês já sabem, eu sou o Matheus Schmaelter e hoje eu vou começar uma nova série de introdução a Kierkegaard a partir dos discursos edificantes. Uma série que eu vou postar periodicamente, talvez de 15 em 15 dias, talvez todo mês, mas sempre na intenção de continuar apresentando Kierkegaard a vocês, mas a partir de uma linha mais coerente. Então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre o que são os discursos edificantes. Vem comigo que eu vou explicar tudo isso para vocês. Bem, em primeiro lugar eu acho importante explicar por que eu estou escolhendo esses discursos edificantes. Eu podia fazer uma série abordando todas as obras, abordando os pseudônimos, abordando os principais conceitos, mas muitas das obras pseudonímicas são conhecidas de alguma forma. A maioria das citações de Kierkegaard ou das referências de Kierkegaard que se tem vem dessas obras escritas por pseudônimos. E os seus conceitos eu já tenho trabalhado aqui no glossário, que você pode ver aqui no canal. A gente já tem um glossário sobre o si mesmo, sobre a angústia, sobre o demoníaco. Mas, por outro lado, os discursos edificantes são muito pouco conhecidos. Alguns comentários aqui, às vezes, nem citam esses discursos ou se dedicam muito pouco a explicar o que eles significam. Inclusive, na compilação que o Hernani Reichmann, se você não sabe quem é, clica aqui no card que você vai ser levado ao meu vídeo sobre a recepção de Kierkegaard na América Latina. Até a compilação excelente que o Hernani Reichmann fez não contempla nenhum discurso edificante. Então eu acho importante apresentar esses discursos para vocês e eu tenho certeza que o conhecimento desses discursos vai ampliar muito mais o conhecimento e fundamentar melhor esse conhecimento sobre Kierkegaard. Eu acho importante também falar dos discursos edificantes porque eles vão trazer, não todos, mas boa parte deles, as categorias cristãs, né? Certamente por serem discursos edificantes, todos vão trazer reflexões cristãs, todos vão fazer referências bíblicas, mas como a gente vai ver daqui a pouco, existem algumas diferenças entre discursos e discursos de acordo com o seu período. E finalmente, para a gente entender como que na obra de Kierkegaard eles funcionam em relação às obras pseudônimas. Se a gente conhece as obras pseudônimas, o nosso conhecimento de Kierkegaard é parcial. Por quê? Os discursos edificantes são complementares às obras pseudônimas. Tanto que Kierkegaard afirma que ele entrega com a mão direita os discursos edificantes, enquanto entrega com a mão esquerda as obras pseudônimas. Mas bem, então você deve estar se perguntando o que são esses discursos. Em primeiro lugar, eles são, diferentemente das obras que são assinadas por pseudônimos, assinados pelo próprio Kierkegaard. E aqui, pelo menos nesse vídeo, eu não vou entrar numa discussão que existe dentro do campo de pesquisa de Kierkegaard, se os discursos edificantes podem ser considerados em alguma medida escritos de algum tipo de pseudônimo, já que aparece como Magister Kierkegaard, né, o mestre Kierkegaard, e eles são assim referidos pelo Johannes Climacus, o pseudônimo que escreve o pós-escrito As Migalhas Filosóficas. Então, em primeiro lugar, esses discursos são discursos assinados. Bem, em segundo lugar, essa proposta do Kierkegaard de estar entregando os discursos com a mão direita nos permite pensar que eles estão muito mais próximos da opinião própria do Kierkegaard, do que ele de fato quer comunicar, ou seja, de uma comunicação direta, do que as obras que são escritas por pseudônimos, que muitas vezes não representam a posição do próprio Kierkegaard sobre determinado assunto. E em terceiro lugar, são obras que podem ser consideradas a porção mais importante da obra de Kierkegaard. Essa é uma concepção que não é minha, é do grande pesquisador de Kierkegaard do século XX, Gregor Malanchuk, que afirma que todos os textos que têm no seu título o nome edificante são mais importantes. Então, os discursos escritos pelo próprio Kierkegaard e os escritos pelo pseudônimo Anticlímacos. E aqui, mais uma vez, a gente vai estar se atendo aos primeiros, aos discursos edificantes. Aqui uma ressalva importante: existem discursos que não levam o edificante no nome, mas geralmente são discursos cristãos ou são discursos para alguma ocasião religiosa, como por exemplo a comunhão nas sextas-feiras, né? A Eucaristia nas sextas-feiras é um dos títulos de um dos discursos edificantes do Kierkegaard, discursos para a comunhão das sextas-feiras. Então não tem edificante no nome, mas tem o mesmo peso das obras dos chamados discursos edificantes. Em quarto lugar, é importante a gente ter em mente que eles falam diretamente sobre a edificação. Uma coisa que as obras pseudonímicas só falam de maneira indireta. Então a obra de Kierkegaard está toda voltada para isso, que ele chama de edificação, que é o cultivo, ou a descoberta, ou o conhecimento da interioridade.
Mas nos discursos edificantes ele aponta para essa interioridade de maneira direta e a importância da construção dessa interioridade, ou melhor dizendo, da descoberta dessa interioridade. Esses discursos eles vão apresentar um caráter de edificação religiosa, que considera que dentro da diversidade da experiência existencial, a mais importante experiência é a religiosidade íntima. E dentro da obra de Kierkegaard, algo que eu considero que na verdade é o papel de toda a obra, mas tem um peso maior nos discursos edificantes, é a proposta de intensificar a subjetividade até que ela entre em confronto com o cristianismo. E nunca é demais ressaltar que Kierkegaard é um pensador cristão, é um pensador que está preocupado com questões cristãs. Como eu disse anteriormente que alguns discursos não têm o título edificantes, é porque eles são divididos em duas partes. Os discursos chamados edificantes e os discursos chamados cristãos. É importante essa divisão porque os discursos edificantes, especialmente aqueles alocados dentro do que a gente chama de primeira autoria, que vai de 1843 a 1846, eles têm um caráter estético, não religioso no sentido kierkegaardiano. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Kierkegaard está pensando num tipo de religiosidade que não é a religiosidade do cristianismo, mas uma religiosidade que o Johannes Climacus vai chamar de religiosidade uma religiosidade imanente, uma religiosidade que é própria e muito comum da própria experiência humana. E não necessariamente a experiência do paradoxo cristão, que se encontra com o Cristo, que é o paradoxo em que se encontram a eternidade e o tempo. Então, os primeiros discursos, os chamados edificantes, são discursos que focam na construção de uma subjetividade apontando para uma religiosidade, ou se fundamentando numa religiosidade, vamos dizer assim, mais propriamente natural do que especificamente cristã, que vai ser o ponto dos discursos cristãos. A religiosidade que se aponta nos discursos cristãos é o que o Johannes Climacus chama de religiosidade B, que é uma religiosidade tipicamente cristã, com as implicações cristãs. Bem, esses são alguns pontos que marcam o que são os discursos edificantes. Mas por que Kierkegaard vai escrever discursos edificantes? Por que ele não escreve tratados? Ou por que ele não permanece na sua obra pseudônima? Eu trago aqui a reflexão proposta por um pensador dinamarquês chamado Johannes Hollenberg, que propõe uma ideia que me parece bastante plausível e interessante. Em primeiro lugar, existe o problema do compromisso com o ideal. Me parece que especialmente os discursos edificantes apontam para um ideal de vida. Por mais que os seus escritores, os autores pseudônimos, eles não se considerem ideais ou eles tenham dificuldade de atingir aquele ideal, é o caso, por exemplo, de Johannes de Silêncio, que não consegue compreender Abraão em Temor e Tremor, eles ainda assim estão apontando para um ideal. E o Hollenberg nos diz que o Kierkegaard ele compreende que nem todo ser humano é capaz de atingir esse ideal, apesar dele considerar que o ideal cristão ele deve poder ser atingido por todos, não é dado a nenhuma individualidade genial ou como um dom de Deus. Ele é uma responsabilidade de todos. Então, em certa medida, o Kierkegaard vai usar os discursos edificantes para apontar esse caminho, para orientar as pessoas em direção a isso, em direção a essa edificação, a gente pode dizer. É interessante aqui citar também que no pós-escrito, Johannes Climacus diz que os discursos edificantes, aqueles que eu falei da primeira autoria, eles não têm um caráter tipicamente religioso, mas que eles têm um caráter ético. Então ele está apontando considerações éticas a respeito da religiosidade. Porque Kierkegaard compreendia que não era todo mundo que a dar conta de preencher o ideal cristão. E ele pretende, portanto, com isso, auxiliar os mais fracos. Né? Parece uma compreensão um pouco piedosa, demais, bonitinha, mas, na verdade, ela me parece bem fundamentada. A necessidade de você oferecer de maneira um pouco mais clara e com orientações éticas aquilo que, além de ser difícil de compreender por causa da comunicação indireta, apresenta um ideal que pode parecer inalcançável. Então eu, por exemplo, que trabalho tornar-se a si mesmo, mais de uma vez me foi perguntado se era possível superar o desespero. E isso é uma questão interessante que a gente ainda discute, a gente ainda trabalha, porque a superação do desespero, como apresentada no Desespero Humano por Anticlímacos, ela é um ideal que nem todo mundo, se é que alguém, dá conta de atingir. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a minha breve apresentação dos discursos edificantes, que tem muito mais coisas. E daqui por diante eu pretendo trazer
em cada vídeo, dentro dessa série de introdução a Kierkegaard, reflexões ou as ideias que estão implícitas em cada um dos discursos edificantes de Kierkegaard desde 1843. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, curte esse vídeo para ajudar a gente a divulgar. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo toda semana e compartilha esse vídeo com os seus amigos que eu sei que vai ser muito bacana. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.